De que forma um clube pode definir a cidade e a região onde se encontra? Celtic City é o novo documentário da HBO, disponível na Max, sobre a equipa mais titulada da história da NBA, os Boston Celtics, onde brilha o português Neemias Queta. A história da equipa confunde-se muitas vezes com a da cidade e do país, reflete as desigualdades sociais, a segregação racial e também, obviamente, todos os êxitos históricos da cidade de Boston. É uma das chamadas Sport Series mais consagradas e pode este ano atingir o 19º título da NBA. Estamos em tempo de playoffs, a decisão final aproxima-se. Será que Neemias Queta vai tornar-se bicampeão da NBA? Seria a primeira vez desde 2018 que uma equipa conseguiria ganhar consecutivamente os anéis de campeão. Para falarmos de tudo isto, tenho comigo o Ricardo Brito Reis, agora analista no 00, coautor do podcast Bola ao Ar. Também o conhecemos, obviamente, muitos relatos da NBA na Sport TV. Bem-vindo, Ricardo. Olá, obrigado, Gustavo, pelo convite. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Quero já fazer aqui um pequeno preâmbulo, que é, não estranhem ouvintes, por favor, nós não nos tornámos um podcast sobre desporto, porque o último foi sobre futebol, também relacionado com comédia, obviamente. Também estive aqui à procura de outras coisas para as pessoas se sentirem mais facilmente enquadradas no tema, que foi comediantes de Boston, ou pelo menos da zona de Massachusetts. Ok. Também há muitos. Sim. Há muitos. Joe Mazzulla em primeiro lugar, não é? Joe Mazzulla, treinador dos Boston Celtics, também tem muita graça. Ótimas quotes, ótimas citações que dá para tirar. Mas, por exemplo, Conan O'Brien, Bill Burr, Bo Burnham, podemos prosseguir. Há mesmo muitos. Realeza, exatamente, dos top. E já agora, contexto também que nesta temporada, obviamente, do Humor à Primeira Vista, às vezes vamos falando de outros temas que não a comédia, quando me apetece. No início da época regular até conversei com o Guilherme Fonseca já sobre a NBA. E até com o Ricardo Maria também é com fã o Ricardo da NBA. Maria também, não me lembro se falei mesmo da NBA, mas é possível. São dois grandes fãs. Shout-out para eles. Há uma grande interseção até entre comediantes e basquete. Raminho jogou basquete, o Hugo Sousa jogou basquete. O Ricardo jogou basquete. O Ricardo Maria jogou basquete, Guilherme Fonseca. Até há um grupo de humoristas no WhatsApp, já me disseram que se juntam às vezes para jogar basquete. Olha. Acho que foi consumido por outras pessoas que já não são comediantes, mas existe. Mas isto para dizer que na altura falámos a propósito de um documentário chamado Starting Five da Netflix. Agora, aproveitando o início dos playoffs, e porque eu quero falar do Neemias, dos Celtics e o documentário também calhou nesta altura, sou assumidamente fã dos Celtics. Pois, foi por isso que quiseste trazer isto, não é? Tiveste cá um adepto dos Lakers e quiseste desinfetar um bocadinho o podcast. Vamos. E já acompanho a NBA mais regularmente desde 2013. Foi o primeiro ano do Brad Stevens, portanto um ano em que os Celtics começaram uma reconstrução vindos de anos de sucesso, inclusive ganharam um anel uns anos antes. O que me despertou um bocado esta paixão pelos Celtics foi, obviamente, o sucesso recente na altura, o logótipo, que já me disseram que é um fascínio estranho, mas eu acho o logo incrível. Há muitos adeptos portugueses que escolhem a equipa com base no logo. Com base no logótipo. Mas eu tenho uma teoria em relação aos adeptos portugueses da NBA. Não sei se assumes qual é a tua equipa portuguesa de futebol. Sim. O Porto. É o Porto. Então, olha, tu contrarias totalmente a minha teoria. Porque a minha teoria é uma teoria cromática. Porque normalmente adeptos do Sporting são dos Boston Celtics, adeptos do Benfica são do Chicago Bulls e os adeptos do Porto escolhem outras equipas, mas eu gosto de City Thunder ou outras coisas. Mas eu gosto de pensar que é um bocado, não faz nenhum sentido, porque estamos a falar da equipa mais titulada da NBA e uma das mais tituladas em Portugal, mas muitas vezes postos de lado pela zona em que se encontram no país. Não é? Os Lakers são os meninos bonitos. Sim. Benfica, são os betinhos, o Benfica não é? e o Sporting, ou o Benfica mais até muito flashy, bonito de Portugal, e depois o Porto, de alguma forma, eu também cresci numa época que o Porto ganhava
campeonatos consecutivamente. Portanto, bem, fui muito mal habituado. Claro. Hoje em dia vê-se. Mas vamos falar da NBA, obviamente, e eu estava a dar este contexto para dizer que a história dos Boston Celtics só fui conhecendo com o tempo, não é? Ou no decorrer das épocas, e este documentário também dá-me a conhecer ainda mais profundamente a história dos Celtics. E eu achei impressionante. Estamos a falar numa altura em que ainda faltam sair episódios do documentário e nem eu nem tu conseguimos acabar de ver todos os episódios que já saíram, mas já conseguimos dizer que é impressionante do ponto de vista de arquivo e histórico, o impacto da equipa não só na cidade, lá está, nos vários contextos sociais da cidade. Sentes que isto é uma coisa cultural da NBA? Ou seja, a NBA incentiva as equipas a terem este impacto na sua comunidade? Sim, porque a NBA faz questão que as equipas se envolvam em várias ações de comunidade. Tens muitos prémios que a NBA e que as equipas atribuem durante a época aos jogadores que mais se envolvem na comunidade, Community Assist. Tens várias iniciativas. Os jogadores nos dias de folga têm por norma que participar em ações promovidas pelas equipas e pela NBA, e há um grande foco da liga nisso, para criar raízes, para os miúdos se ligarem cada vez mais cedo às equipas, e que tem a ver um bocadinho entram aqui um bocadinho com aquilo que querias que fosse tema deste episódio, que são as Sport Cities. E Boston em particular tem tanta oferta a nível desportivo que é importante para as equipas que cada vez que têm uma oportunidade, que criem momentos que fazem ligar as pessoas às equipas. Mas isso, eu sinto que essa perspectiva de apoio à comunidade, esses prémios que estás a dizer, por exemplo, o Drew Holiday, por todas as equipas em que passou, ele agora joga nos Celtics. E está nomeado outra vez este ano. Está nomeado outra vez, sempre foi um jogador muito respeitado devido a essa ação social, o Jaylen Brown também, mas eu sinto que isso será uma perspectiva mais recente até. Eu estava a pensar se historicamente, por exemplo, outras equipas históricas, os Lakers, os Chicago Bulls, sempre foram parte da identidade das cidades. Nós conhecemos alguma da história, principalmente dessas equipas, que são das mais famosas, conhecidas mesmo por fãs que não seguem a NBA, e sinto que há sempre uma grande... as pessoas ligam-se muito ao clube, e por se ligarem ao clube também aquilo passa a ser parte da identidade de ser daquela cidade, não é? Sim, eu diria que sim. A NBA passa por várias fases na sua evolução, e eu acho que a partir do momento em que o David Stern, o antigo comissário, esteve na liga e quis muito que vender o produto, promoveu também várias iniciativas para que houvesse cada vez mais ligação dos adeptos às equipas. Se nós falarmos, por exemplo, especificamente do caso dos Celtics, tens todos os conflitos raciais que tu já abordaste aqui, que falaste nos anos 70, nos anos 80, e que acabavam por colar à imagem dos Celtics a ideia de pertencer a uma cidade que era racista, onde havia muita segregação. Maioritariamente branca, uma cidade ainda por cima que podia passar a imagem que era progressista porque era do norte dos Estados Unidos, mas onde de facto havia muitos problemas, e notava-se isso porque muitos dos jogadores contratados pela equipa eram brancos. O Larry Bird, quando é draftado pelos Celtics, era a Great White Hope, não apenas a Great Hope da equipa, Great White Hope, e acabou por de facto marcar essa altura. E é interessante porque uma das grandes figuras dos Boston Celtics é o Bill Russell, uma das grandes figuras da NBA é o Bill Russell, o jogador com mais anéis de sempre, são 11 anéis, é verdade. Sendo que alguns até foi no cargo de treinador-jogador. E até há isso está no documentário, alguém vai ter com o Red Auerbach, que era o treinador anterior, passado a General Manager, e diz, depois, isso já num ano em que eles vencem os Lakers num jogo 7 em Los Angeles, e diz, estás satisfeito com o teu treinador? E é isso que faz o Bill Russell terminar a carreira naquela altura. E portanto, apesar da figura de uma das mais importantes equipas da cidade, sendo que na altura outros desportos também estavam acima do basquete, ou eram mais valorizados ainda que o basquete, apesar da grande figura da equipa ser um jogador negro, um dos primeiros jogadores negros não é? na NBA, a cidade ainda assim não acompanhava, apesar do sucesso que trazia à cidade, não acompanhava
visibilidade do jogador, não o respeitava da mesma forma que respeitava outros que eram brancos. Sim, e o Bill Russell sofreu muito na pele enquanto esteve nos Celtics. Para além deste documentário, é outro documentário sobre a vida do Bill Russell, onde se foca mais na parte do Bill como ativista e como figura que tentou lutar sempre contra a segregação. E ele foi, grande amigo a sua casa foi vandalizada, ele teve vários problemas. Aliás, ele quando se retira e depois os Celtics querem retirar o número dele, pendurar o número 6 no topo do pavilhão, ele não está presente na cerimónia, precisamente porque ficou muito marcado por vários episódios que aconteceram quando a sua passagem por Boston. Isto até é um tema que eu lembro-me de há umas épocas de falar, se Boston ainda tinha este preconceito em relação... Ainda hoje em dia. Ainda temos hoje em dia. O Jason Tatum, o Jaylen Brown dizem que quando chegaram a Boston que ficaram receosos. Exatamente. Porque a imagem de uma cidade racista está colada ao nome Boston e, portanto, eles próprios estavam na dúvida. O Jason Tatum, neste documentário, diz que precisou ali de uns anos para se integrar e sentir que estava tudo bem em Boston, porque de facto essa é a imagem que passava ainda na atualidade. Principalmente o Jaylen Brown, mas obviamente todos os jogadores atuais dos Celtics falam muito do Bill Russell como uma figura para a qual olham não só como jogador, mas como figura histórica fora nestes movimentos sociais. O Bill Russell, como estavas a dizer, teve um grande papel, por exemplo, na altura em que o Martin Luther King é assassinado. Houve ali uma discussão até se um jogo na altura entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics se devia acontecer ou não. Sim. O Bill Russell falava frequentemente com o Martin Luther King. O jogo acabou mesmo até por acontecer, apesar de alguma reticência, dos jogadores do Bill Russell, e nomeadamente do Bill Russell. Não é só um jogador histórico dentro de campo, mas fora de campo acabou por ser igualmente histórico, ou ainda mais do ponto de vista social e da importância destas questões e do desenvolvimento destas questões especificamente na cidade de Boston, na forma como a cidade evoluiu com o sucesso do Bill Russell. Sim, o Bill Russell tem 11 títulos, como disseste. É o jogador da história da NBA, são 77 ou 78 anos de história. É o jogador com mais títulos, com mais anéis. Ele tem mais anéis do que dedos. Das mãos. Exatamente. Tem uma fotografia icónica em que ele mostra os 11 anéis. Tem 2 anéis num dos dedos, porque obviamente teve a sorte de ter apenas 10 dedos. E o Bill Russell, eu diria que sendo o maior vencedor da história da NBA, o seu legado é muito mais importante e muito maior fora das 4 linhas do que propriamente pelo que ele fez lá dentro. E lá dentro foi um dos melhores da história. Eu odeio falar de listas e definir onde é que os jogadores se posicionam na história da NBA em termos de qualidade, porque é impossível comparar eras, jogadores de posições diferentes. Competitividades de diferentes eras. Exatamente. Mas o Bill Russell é considerado unanimemente como um jogador que está no top 5 da história da NBA, porque é um vencedor também, 11 títulos, porque é um dos melhores defensores de sempre. Entrou ali numa altura em que os Celtics precisavam de alguém grande, de alguém atlético, e ele veio dar essa defesa. Conseguiu contrariar a força ofensiva que era o Wilt Chamberlain na altura, e portanto essa rivalidade entre os dois gigantes que existiam na altura. Os jogadores negros na altura dizia-se que não tinham lugar na NBA, tinham lugar nos Harlem Globetrotters, não é? Portanto eram uma figura de entretenimento. Palhacinhos, exatamente, do basquete. Exatamente. E portanto esses pioneiros, os primeiros jogadores negros, conseguiram vingar na liga, conseguiram provar o seu valor, dominar a liga, tornar-se os melhores jogadores da liga. Acabaram por mostrar através do desporto que a inclusão que não existia na sociedade por ali era um caminho e acabaram por marcar uma era da NBA. O Bill Russell, pelo seu ativismo fora de campo, as ligações que ele tinha ao Muhammad Ali, ao Martin Luther King, acabou por ser uma figura também que nunca se calou. Nunca deixou que as pressões o calassem. E ele estava, aliás, presente num momento icónico do discurso do I Have a Dream. Exatamente. Ele estava lá. Essa história é várias vezes recordada para relembrar a ligação que ele tinha a esse movimento social. E hoje em dia, o prémio de MVP das finais da NBA, que é atualmente detido por Jaylen Brown, jogador dos Celtics, é o prémio Bill Russell. Exatamente. E o Bill Russell é o único jogador da história da NBA cujo número foi retirado
pela NBA em todas as equipas. Exatamente. Hoje em dia não há ninguém na NBA que jogue com o número 6. Porque a NBA isto aconteceu há uns anos após a sua morte. Exatamente. E portanto acho que acaba por ser um testemunho da importância que ele teve não só dentro do campo, mas sobretudo fora dela. Há uma coisa interessante também no documentário que confesso que não sabia, que é a seguir ao Bill Russell sair dos Celtics. Os Celtics ficam ali numa fase em que são maus e tentam encontrar novos jogadores, e um novo jogador é o Dave Cowens. Um ótimo jogador, All-Star, dos melhores da liga. Diziam que jogava acima da sua estatura, não é? Era um jogador 2 metros e pouco, mas que é super alto para um cidadão comum, mas na NBA é mais ou menos o médio, normal, não é? O normal médio. Diziam, testemunhos da altura diziam que se notou uma grande atração dos adeptos pelo Dave Cowens, que era um ótimo jogador, mas não era um Bill Russell, não tinha o impacto que o Bill Russell tinha. E notaram, já não me lembro do nickname que lhe davam, mas também estava relacionado com o White, por ele ser branco. Sim. E notou-se ali de repente a cidade encontrava o seu menino querido, a cidade, ou melhor, os adeptos dos Celtics encontravam o seu menino querido, e era um bocado estranho porque, então, mas vocês estavam com uma equipa que ganhou 11 títulos em 13 anos, não é? Sim. E de repente estão aqui ele de facto é bom, não é um ótimo jogador, teve o seu número também retirado, e ele agora é que é a figura por ser branco. Exatamente. E o documentário mostra aquele período em que a NBA começou a perder algum protagonismo com a entrada de alguns jogadores negros. O público branco deixou de ir ao pavilhão, e a própria liga e as próprias equipas quase que sentiram uma necessidade de ir buscar jogadores brancos para tentar recuperar algum do público que tinham perdido com a mudança de paradigma na liga, que fez com que entrassem vários jogadores negros porque eram os melhores jogadores. Claro. E isso notou-se com o Dave Cowens, notou-se com o Larry Bird. O Larry Bird muitas vezes era gozado e era falado, não é assim tão bom, se fosse negro não era assim tão bom, era um jogador mediano. Falava-se disso na altura, e é uma das coisas que é retratada neste. Mas ele de facto era muito bom. Era mesmo muito bom. Era mesmo muito bom. Mas criou ali uma clivagem, porque ele foi draftado em 79, juntamente com o Magic Johnson. Exatamente. E portanto ele já tinha uma rivalidade na universidade. O último jogo universitário que fizeram foi para decidir o título da NCAA, e depois transportaram essa rivalidade para Lakers Celtics, as duas equipas mais carismáticas da liga, e ainda por cima era a equipa dos brancos e a equipa da Black Culture de LA. Exato. Que curiosamente LA na altura tinha 10% de comunidade negra e Boston tinha 25%. O treinador era o Casey Jones, que era negro, e era considerada a equipa dos brancos. No contexto da cidade, além da NBA, estavas a dizer que houve uma queda no número de adeptos, não é? Quando cada vez mais jogadores negros começaram a entrar na liga, e é dito também no documentário que os Boston Bruins de hóquei no gelo eram a equipa mais apoiada, digamos. Comparavam o número os Celtics tinham ganho o campeonato, mas o desfile tinha menos pessoas do que os Bruins, que ganhavam 2 anos, um ano depois ou 2. Os Celtics ganhavam todos os anos na altura. Por exemplo, o último desfile teve mais de 1 milhão de pessoas em Boston. Os Celtics já não ganhavam um campeonato há muitos anos, quase 20. Nesta questão das Sport Cities, Boston parece-me uma das mais afortunadas, porque tem pelo menos 4 equipas que são claramente daquelas, lá está, que nós ouvimos falar mesmo não seguindo o desporto, seja os Boston Red Sox no beisebol, os New England Patriots na NFL, no futebol americano, os Boston Celtics na NBA e os Bruins na hóquei no gelo, é na HL. Também tem a equipa de soccer, New England Revolution. Sim, mas não. Acho que esses nós evitamos falar, não é? Também nunca ganharam nada, acho eu. Pois não, nem sei. Não, mas sim, mas todas as outras equipas têm histórico de títulos. Exatamente, Boston, todas tiveram dinastias. Falas de Sport Cities, uma das alcunhas da cidade de Boston é Title Town, porque é a cidade dos títulos. O título é o habitual, é a norma. Portanto, há ali um período entre 2000 quase inexplicável como é que se conseguiram. Há alguma coisa na água, não é? O que se normalmente costuma dizer, não é? Sim. Quando coisas acontecem só no mesmo sítio, é bizarro, é um bocado. É verdade.
equipas muito tituladas. Tu falaste os Celtics são a equipa mais titulada da NBA, 18 títulos, estão à procura do 19º este ano. Estás a torcer por isso, eu sei. Eu estou muito. Os Boston Red Sox têm 9 títulos. Polemias. Claro, estamos todos a torcer polemias. Claro. Os Boston Red Sox no beisebol têm 9 World Series. Os Patriots com a dinastia do Tom Brady e do Bill Belichick ganharam também 6 Super Bowls. Exato. E os Bruins são uma das equipas fundadoras da NHL desde os anos 20 e têm 6 Stanley Cups e portanto também são uma equipa emblemática. Houve um período ali entre 2001 e 2019, portanto são 18 títulos, 18 anos, em que as equipas de Boston ganharam 13 títulos. Exatamente. E, portanto, é quase uma média superior a meio título por ano. Meio título por ano, sim. E depois eles têm o desfile, a parade, que é feita naqueles barcos anfíbios, não é? Exato. E que reúne de facto muita gente. E o Nemias teve 1 milhão de bandeiras portuguesas em junho passado. Era bom, e esperemos que voltem essas bandeiras à rua. Mas estava a pensar, já falámos um bocado disso, em fazer o paralelo com outras cidades no mundo e obviamente de outros desportos. Em Portugal teria que ser evidentemente com o futebol, não é? Acho que é difícil encontrar, nos Estados Unidos talvez alguns casos, mas a nível mundial encontrar cidades que têm equipas que de alguma forma todas se tornam... Em Portugal também depois temos a questão do Porto, o Benfica e o Sporting têm várias modalidades. Nos Estados Unidos isso não acontece, mas ter várias equipas ultra vencedoras nas suas categorias, lá está, meio título por ano quase, num período de 20 anos. Chegaste a alguma conclusão de que outras cidades é que se podem equiparar a Boston? Não encontrei. Nos Estados Unidos tu tens muitas cidades que são sport cities. Tu tens Filadélfia, que tem várias equipas também. Tem várias equipas que são emblemáticas de vários desportos. Tens Pittsburgh, que também tem várias equipas. A zona de São Francisco, ali da Bay Area, entre São Francisco e Oakland, há também muitas equipas de modalidades diferentes. Golden State Warriors, uma delas, mas não só. Depois tens os San Francisco 49ers, tens os Oakland Raiders, tens uma série de equipas ali daquela zona. E de facto é difícil fazer o paralelismo para o resto do mundo, porque a maior parte dos países tem o domínio de uma modalidade, como nós temos aqui o futebol. E de facto não é fácil encontrar. Eu diria que talvez Buenos Aires, por ser, e não é por ter várias modalidades, é Buenos Aires por ter futebol, dentro do futebol, 10 equipas históricas que estão na mesma cidade. Exato. E portanto é clássicos todas as semanas, não é? É isso. Mas é de facto um fenómeno talvez muito americano e que não consegue ser transposto tão facilmente para o resto do mundo, mas muito interessante. Vamos ao Nemias. O Nemias está nesta equipa dos Celtics este ano a jogar mais do que nunca, e melhor do que nunca, também diria, com mais protagonismo, principalmente durante a fase regular. Vamos ver, ainda estamos na altura em que estamos a gravar, ainda só 2 jogos é que foram jogados pelos Celtics nos playoffs. O Nemias ainda não teve minutos. Eventualmente alguma gestão ou uma outra lesão pode abrir aqui um espaço para o Nemias durante os playoffs, era ótimo. Quais são as reais chances de Nemias voltar a colocar um anel no dedo no final da época? Este ano é difícil porque há muita paridade na liga, há equipas muito fortes. Tens para já o caminho dos Celtics, e eu no início da época apostei nos Celtics para a repetirem, coisa que não acontece há 6 anos, uma equipa a repetir o título. E portanto temos tido 6 campeões diferentes nas últimas 6 temporadas, mas no início da época apostei nos Celtics porque mantiveram o mesmo plantel. Neste momento mantenha a aposta, porque mantiveram o mesmo plantel, sabem o que é preciso para lá chegar, hoje em dia sabem o que é preciso para lá chegar, e porque chegamos aos playoffs e o Pat Riley, um eterno rival dos Lakers, treinador dos Celtics, treinador dos Lakers nessa altura, e também nos Miami Heat também houve rivalidade. Sim. Como é alguém que não tem problema em usar aquele mantra, não sei se pode dizer aqui. Podes. O fuck the Celtics, não é? Fuck the Celtics. O Pat Riley tem uma declaração que define muito bem o que é que são os playoffs. As equipas têm 15 jogadores e o Pat Riley diz que jogam 8, mas só confias em 7. E isso torna difícil que o Nemias jogue nos playoffs. Ele é menos o quarto minutos significativos, sim, digamos assim. Ele poderá jogar como fez no ano passado, mas no mesmo contexto provavelmente do ano passado, ou seja, jogos já decididos, com vantagens muito largas, em que a prioridade é dar descanso e não haver nenhuma lesão com os jogadores principais. Exatamente. E aí ele poder ter alguns minutos, porque
por opção, à partida ele não joga nos playoffs. Se bem playoffs. que eu diria que por matchups, dependendo do que possa acontecer, e sabemos que Kristaps, Porzingis e Al Horford são os postos principais, são os postos principais, e o Cornet fez ano de carreira. Exatamente, sim, exato. Mas o que eu quero dizer é Al Horford, jogador já com muita idade, pode precisar de alguma gestão num outro jogo. Sim, mas não há back-to-backs em playoffs, ele joga. Mas vamos ver. Ele joga já ainda a dizer que quer continuar, portanto. Eu estava na esperança que ele pudesse pendurar as sapatilhas e afinal não vai acontecer. Portanto, já, pelo menos, para já não diria. Mas então achas que Nemias está bem encaminhado para... Não vou dizer que tem a maior cota de favoritismo para chegar ao título, porque há de facto equipas muito boas. O caminho dos Celtics este ano, já na Conferência Este, vai ser mais difícil. No ano passado beneficiaram de lesões dos jogadores principais das várias equipas que foram defrontando nos playoffs. Sei que foi uma coisa que certamente foi muito debatida no Celtics Twitter, eles a quererem dar mérito aos jogadores dos Celtics e à equipa dos Celtics, mas de facto não jogaram contra o Jimmy Butler na primeira ronda contra Miami. O Donovan Mitchell não jogou pelos Cavs. Jogou uns jogos e depois lesionou-se, exatamente. E portanto foi uma caminhada relativamente fácil, ou pelo menos mais fácil. O Tyrese Haliburton também nos Pacers, na final de conferência. Este ano vai ser mais difícil. Também estavam sem Porzingis, desculpa. É verdade, estavam sem Porzingis, é verdade. E isso eu não tiro mérito aos Celtics. Claro. Os Celtics foram foram a equipa mais dominadora, absolutamente dominadora na fase regular e dominadora nos playoffs. Este ano o caminho é mais difícil, muito não quer dizer que eles não cheguem lá. Eu acho que eles vão chegar às finais outra vez da NBA. O que pode acontecer é nas finais encontrarem, vindo do outro lado, uma equipa que possa apresentar um maior desafio. Os Oklahoma City Thunder são a equipa que surge logo aqui à cabeça, foram a equipa que dominou a fase regular, uma defesa inacreditável. E todos, a maioria dos jogadores novos. Muito jovens, uma equipa criada a partir do draft e do desenvolvimento de miúdos novos e, portanto, com contratos baixos e com grande capacidade para poderem criar ali uma dinastia, que é uma expressão que se usa muito facilmente hoje em dia, mas de facto eles têm muita juventude e muita qualidade. Mas ainda não provaram o seu valor em playoffs. No ano passado tiveram uma saída às mãos de Luka Doncic e dos Dallas Mavericks na altura. E portanto este ano querem chegar um bocadinho mais longe, mas eles nem chegaram à final de conferência no ano passado. Mas há outras equipas que podem ameaçar essa intenção dos Oklahoma City Thunder. Os Clippers estão muito bem. Achas? E é impossível. Numa altura em que está empatado 1-1. Eu deixo, sim, na série contra Denver Nuggets. Fora de casa. Eles ganharam fora e podiam ter ganho os dois. Deviam ter ganho os dois. Sim. Eu sou o maior fã de Nikola Jokic, mas de facto aqui é a genialidade de Nikola Jokic, 3 vezes MVP nos últimos 4 anos da NBA, melhor jogador da última meia década. E prefere andar de cavalos ou assistir a corridas de cavalos do que a jogar basquete? Não é verdade, mas é engraçado dizer assim isto. Que há a buzina final, ele não quer saber mais de basquetebol, ele quer a família e os cavalos. Eu acho que isso é uma imagem que foi construída, mas ele de facto dedica-se muito fora de campo também ao basquete. Tens os Clippers, tens os Lakers, embora me pareça que os Lakers têm um plantel mal construído, não sei se vai durar. Por alguma razão. Pois, porque se calhar fizeram uma troca que chocou a liga à meio da temporada, ou aceitaram uma troca que lhes foi proposta, vai-se lá saber porquê. Os Minnesota Timberwolves são uma equipa interessante, pode ser um matchup difícil para os Boston Celtics, mas Oklahoma City Thunder será o maior desafio, sendo que dentro da própria conferência, claramente os Cleveland Cavaliers, que este ano na fase regular ficaram à frente dos Celtics, ainda por uma margem considerável, 6 jogos talvez. Como estás a dizer que acreditas que vão estar nas finais, achas que o Boston vai conseguir lidar com o desafio dos Cavs? Ao contrário dos Celtics, os Cavs têm algumas debilidades que todas as equipas adversárias podem tentar explorar. A defesa dos dois jogadores de perímetro, os dois bases, o Donovan Mitchell e o Darius Garland, são maus defensores. É verdade que eles têm lá 2 guarda-redes atrás, 2 jogadores grandes, mas são debilidades claramente. E a vantagem dos Celtics, e talvez o maior motivo pelo qual eu continuo a achar que os Celtics são os mais favoritos, mais uma vez, no Oeste, a sair do Oeste pelo menos, é que todos os jogadores são bons defensores. Não há ali um elo mais fraco. As equipas adversárias normalmente escolhem o Al Horford,
um senhor dominicano de 38 anos para atacar, para isolar e atacar. E ele, ou seja, ele é o elo mais fraco dos Celtics. E quem dera, é mais pela idade. Quem dera, se calhar as outras 29 equipas da NBA, que o seu elo mais fraco fosse alguém parecido com o Al Horford. Aliás, num jogo da fase regular contra os Lakers, houve uma estatística impressionante de os Lakers tentaram atacar o Al Horford em X jogadas. Sim. E ele só se deu, sei lá, nem 10 pontos. Sim, foi muito pouco. Foi assim uma coisa. Realmente nós dizemos muito do LeBron James que a longevidade é impressionante. O Al Horford, se bem que é um nível diferente de atleticismo, claro. Mas também é impressionante. E a forma mesmo como está em campo, lida com as coisas, é um senhor do basquete. É o adulto na sala. É o adulto na sala, exatamente. E foi muito importante. Mas há uma coisa curiosa sobre Oklahoma e Boston. Estavas a falar do draft. Foram equipas, os Celtics com mais trocas, mas também já estão numa fase mais avançada da sua construção de plantel, digamos assim. Foram ambas as equipas construídas, as estrelas vieram do draft. No caso dos Celtics, até podemos juntar o recém-eleito Sixth Man of the Year, Peyton Pritchard, também draftado pelos Celtics, mas Tatum e Brown foram jogadores... Genialidade de Brad Stevens, não é? De Brad Stevens, na altura Danny Ainge, GM, mas Brad Stevens também a desenvolvê-los como treinador. E os Oklahoma... o Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren e os outros são quase todos do draft, na verdade. O Shai veio dos Clippers, foi a troca. Não, tens razão, foi a troca, exatamente. Sim, mas a maior parte dos jogadores... Equipa, sim, e ainda chegou, foi a seguir ao ano de rookie ou a seguir ao segundo ano, já não me lembro. Foi logo na segunda temporada. Eu já nem me lembrava da época dele nos Clippers. Ninguém se lembra. Uma troca absurda, mas pronto. Era a troca que eles precisavam de fazer para convencer o Kawhi a ir lá parar também. São equipas modelo para como se pode criar ou tentar criar uma dinastia na NBA. Sim, cada vez mais passará pelo draft, porque as 30 equipas da NBA são 30 empresas com donos multimilionários. Então, estão lá... Já agora, desculpa interromper, mas os Celtics acabaram de ser vendidos por um valor recorde de 6.1 billion, que é o 1.000 milhões. Sim, 6 mil milhões. Exatamente. 6.100 6 mil milhões e 100 mil qualquer coisa. Mais trocos. E trocos, é verdade. Sim, são multimilionários. O Steve Ballmer está no top 5 das pessoas mais ricas do mundo inteiro. É o dono dos Los Angeles Clippers. Ultrapassou recentemente o Bill Gates, julgo, na lista. Portanto, é deste tipo de gente que estamos a falar. E, portanto, são 30 empresas que têm donos que não se importam de gastar dinheiro, uns mais do que outros, é verdade. Mas os Celtics tiveram nos últimos anos um dono e uma família à frente da organização que não se importava de gastar dinheiro. E, portanto, apesar da NBA criar regras para tentar que exista alguma paridade e alguma igualdade entre as equipas, regras também do ponto de vista financeiro, um teto salarial, uma série de ferramentas para que as equipas estejam mais ou menos ao mesmo nível, a verdade é que é possível ultrapassar o teto salarial desde que se paguem multas, as taxas de luxo, a luxury tax. Que estamos a falar de milhões. E os Celtics já estão a dobrar, ou seja, eles têm um valor de vencimentos e estão a dobrar por causa das taxas. E, portanto, há donos mais disponíveis para entrar nessas penalizações do que outros. Mas, portanto, sendo este o modelo, acreditas que o modelo de construção das equipas... acreditas que o draft é o caminho, mas já agora acrescento que desde o ano dos Warriors de 2018, acho eu, que uma equipa não faz o back-to-back, vencer consecutivamente, Oklahoma e Celtics são as equipas mais candidatas a formar dinastias por causa desta razão do draft? Sim, os Celtics já não estão na fase do draft. Porquê? Porque os jogadores têm o primeiro contrato de 4 anos e o contrato de rookie é que é muito vantajoso porque são valores baixos, entre aspas, não é? São valores baixos para a realidade da NBA e, portanto, se tu tiveres muitos jogadores dentro dos seus primeiros 4 anos de liga, consegues ter uma grandes fatias do teto salarial para ir buscar estrelas, jogadores consagrados. E o que o Oklahoma fez foi draftar muito bem, escolher jogadores que de facto conseguiram transpor as suas qualidades para a NBA
e isso fez com que, estando toda a gente mais ou menos na mesma cronologia, a equipa se possa desenvolver. Mas Oklahoma vai ter problemas, porque daqui a 2 anos entram as extensões de contrato do Chet Holmgren, do Jalen Williams, do Cason Wallace, e eles vão precisar de tomar opções, porque não podem ter contratos máximos com toda a gente. Claro. E portanto os Celtics já estão nessa fase em que têm contratos máximos com alguns jogadores, têm contratos muito elevados, e portanto só se os donos da equipa estiverem disponíveis para pagar as tais penalizações, sendo que a partir do momento em que as equipas começam a entrar nessa fase das penalizações, deixam de ter outros argumentos, sobretudo desportivos, para competir ao mesmo nível, de igual para igual com outras equipas. Deixam de poder agregar contratos em trocas, de fazer uma série de coisas. E portanto a NBA quer que as equipas não ultrapassem muito o seu teto salarial, e isso faz com que as equipas cada vez mais vão ter que apostar no draft e dar desenvolvimento aos jogadores. E no caso do Neemias, voltando aqui, fazendo aqui a pescadinha de rabo na boca, o Neemias tem um contrato mínimo, como tem muitos dos jogadores do banco dos Celtics, porque eles têm tanto dinheiro empatado nas estrelas principais que depois só conseguem contratar jogadores com contratos mínimos, e isso há a ideia de que a classe média da NBA vai desaparecer, porque vais ter 2, 3 jogadores com contrato máximo e depois tens que encher o banco com jogadores com contrato mínimo. Mas achas que o Neemias tem boas perspectivas de continuar a crescer dentro dos Celtics, ou inevitavelmente, devido a todas estas restrições, vai ter que saltar do barco? Eu gostava muito que ele continuasse nos Celtics. Eu acho que é de uma grande improbabilidade existir um jogador que vem de um país que não é um país de basquetebol, que atravessa o oceano, vai para uma universidade que não é das melhores universidades dos Estados, dos programas mais conhecidos da NCAA. É uma universidade conhecida por ser mid-major, são aquelas medianas em termos de projeção e de... por exemplo, Boston tem as universidades, Boston College e Harvard, são 2 universidades muito cotadas, embora em termos de basquetebol não sejam, mas ele foi de facto para uma equipa universitária mediana e conseguiu ser draftado vindo de um país que não tem basquetebol de uma forma, pelo menos que do ponto de vista europeu e do ponto de vista do mediatismo a nível mundial, que não é dado esse crédito a Portugal. E portanto foi de uma grande improbabilidade se calhar o seu trajeto, muito mérito para ele, que muitas vezes ao longo do seu trajeto lhe foi dito: Portugal, NBA, tu és doido, nunca na vida vais chegar à NBA, e hoje em dia está na equipa campeã da NBA, fez 62 dos 82 jogos da fase regular, foi titular 6 vezes, coisa que aconteceu pela primeira vez na carreira, e há aqui ele encaixou numa equipa que, ao contrário do que acontecia quando ele estava em Sacramento, onde lhe é pedido coisas muito específicas. Querem que ele seja um jogador que dá grandes bloqueios no ataque para ajudar a libertar as estrelas, que ganhe ressaltos ofensivos e que na defesa proteja o cesto, que seja ali um intimidador nas zonas mais próximas do cesto. E essas são as áreas onde ele é especialista. E portanto essa especialização faz com que o seu valor seja maior no contexto de uma equipa campeã da NBA do que era propriamente no Sacramento Kings, que eram fruta do chão, como eu gosto carinhosamente de dizer. O Neemias tem um contrato de 3 anos, sendo que assinou no início da época um contrato de 3 anos, sendo que o próximo ano ele tem metade do valor anual garantido já, e se estiver no plantel no dia do arranque da temporada, fica com a totalidade do ano garantido. Portanto, garante que fica lá nos Celtics na próxima época. E o terceiro ano... trocado. Sim, claro. E o terceiro ano não é garantido. Eu estou a dizer, fica lá na NBA, porque a perspectiva dele é continuar na NBA. O tempo médio de carreira de um jogador da NBA são 4, 5 anos. Os jogadores de rotação, 1 a 3 anos. Ele está na sua 4ª época. O que o Neemias já fez é muito improvável e, portanto, temos que estar muito felizes porque ele está a fazer. Mas conseguimos perspectivar para o Neemias um papel mais preponderante numa equipa, assumindo que ele fica nos Celtics, numa equipa dos Celtics em que alguns jogadores dessa posição têm lesões, o Al Horford vai fazer 39 anos, não é? Sim. Eu diria que o que aconteceu este ano é o melhor cenário para o Neemias. Porque na NBA ou nos Celtics? Nos Celtics em particular. Nos Celtics, não me expliquei bem. Sim. Porque os Celtics são a equipa mais vencedora da história da NBA. Têm esses pergaminhos, têm essa obrigação. Culturalmente é importante. Extensão da Title Town, não é? Exatamente. E, portanto, precisam de lutar pelo título todos os anos. O Neemias
calou muita gente ao entrar na NBA. Ele, quando foi para os Celtics, eu achei que ele não ia jogar nunca, porque os Celtics não têm espaço para desenvolvimento de miúdos, porque são uma equipa que quer ganhar, não há tolerância a erro. E de facto... E mostraram o contrário. E mostraram o contrário. Ou seja, a gestão que têm feito do Nemias e o que fizeram este ano foi, por exemplo, em novembro, início da época. A época começa no final de outubro. Em novembro foi o mês que ele jogou mais. Em 13 jogos, ele jogou em 11. Foi titular 6 vezes em novembro. Houve jogadores que ficaram a descansar para o Nemias poder jogar. Portanto, houve ali claramente uma aposta numa fase da época em que não havia grande risco. Exato. Para dar-lhe minutos contra os melhores jogadores das equipas adversárias para ele se desenvolver. À medida que a época foi avançando, voltaram à rotação normal. O Porzingis esteve lesionado, também recuperou. Exatamente. E, portanto, parece-me que as decisões que eles têm feito do ponto de vista da gestão do Nemias é no sentido da aposta no futuro e da continuidade do Nemias lá. Por isso eu estou descansado, eu acho que ele vai continuar lá. Sempre que foi a opção, tem mostrado isso. Do que eu falo com pessoas em Boston e com o Nemias também, ele adora ser pressionado pelo Mazzulla e ele é muito treinável, é alguém que se apertares com ele cala-se e faz o que lhe estás a pedir. Portanto, não tem um ego grande, não é? Também toda a sua história de vida, de onde ele vem, faz com que ele seja muito humilde e por isso acho que é a pessoa certa para aquele papel e o lugar certo. E os Celtics são o lugar certo para ele. Eu vou partilhar aqui só uma coisa que falei com o Nemias há dias. Um amigo meu enviou-me uma coisa que encontrou no Reddit de alguém que estava a exibir com muito orgulho que tinha comprado 2 camisolas do Nemias. Uma do jogo do dia de Natal, Game Worn, portanto, usadas pelo Nemias. Uma do dia de Natal, que são raríssimas, e outra das finais. E ele nas finais jogou um jogo. Portanto, foi o único jogo das finais que ele jogou. Bem, mega fã do Nemias, essa pessoa. Esse senhor gastou, de certeza, muito dinheiro. Depois fui à procura com outras pessoas com quem tenho falado sobre isso. E encontramos, de facto, no site dos Celtics, existe no site das várias equipas da NBA, existem à venda estes itens que os jogadores utilizaram. E está lá um item do Nemias, estão lá uns calções por $2.500. Uns calções que o Nemias usou no tal jogo das finais. Uau! Eu enviei isto para o Nemias. Disse-lhe $2.500. E a resposta dele, ele não me vai levar a mal. Esta inconfidência foi: o meu rabo é de ouro. Grande Nemias, pá, fogo. Espero mesmo que volte às finais e que voltem a colocar à venda os calções dele para esse valor ou mais, porque agora seria bicampeão. Eu, pronto, como lá está, fiz um bocado há pouco aquele contexto de já era fã dos Celtics há muito tempo. E como deves imaginar, de repente ver o Nemias entrar na NBA e a ir parar deve ser equipa, uma loucura, não é? Que loucura. Eu quando vi acho que foi um tweet do Shams a dizer o Nemias vai... Trocado para os Celtics. Não, assinou porque ele estava livre, tinha sido dispensado pelos Kings. Ele só ia ao training camp. Era um training camp dele. Era um training camp dele, sim. Ele vai conseguir, ele vai ficar. Vai ser isto, vai ser a equipa dele. E os Celtics... Há anos ali à porta quase a ganhar e no ano em que ele chega é quando eles conseguem ganhar. Como podes imaginar, parece que foi feito para mim, quase, ou para todos os fãs portugueses dos Celtics. E apesar de os Lakers serem os maiores rivais, a história do Nemias é uma história de Hollywood. Exatamente. Ele foi campeão 3 dias depois do pai dele falecer. Pois é. Todo o trajeto dele, e já existe um comentário sobre o Nemias até ao momento em que ele é escolhido no draft, mas está na altura, se calhar, de se pensar em fazer mais uma sequela ou mais uns episódios para contar a sua trajetória até ao título e depois a voltar aqui ao Barreiro, a ir treinar na caixinha de fósforos do Barreiro. Ele que fez já training camps cá em Portugal também. Sim, já tem um training camp em seu nome também cá em Portugal. E há muita gente que diz que ele deve vir para a Europa porque não joga, não é uma figura, não é titular, não é uma figura, uma grande estrela na NBA. Mas eu considero que, e pelo que estás a dizer também me parece que consideras que ele noutra equipa
que não tivesse a qualidade do plantel que os Celtics têm e as aspirações, era facilmente ou um titular a jogar, a disputar, ou se não fosse um titular, um sixth man naquela posição de poste. O Joe Mazzulla disse isso, que ele em qualquer outra equipa seria o backup center, seria o suplente, claramente, em algumas seria titular. Mas lá está. Quando o Mazzulla disse isto, o treinador dos Celtics, eu fui ver as equipas mais fracas da liga, fui ver os plantéis, e eu acho que o Nemias tem mesmo sorte no contexto em que está, porque olhas para os Portland Trail Blazers e tem o Donovan Clingan, que foram buscar ao draft no ano passado, o Robert Williams, DeAndre Ayton, e eu não sei se o Nemias teria lugar nos Portland Trail Blazers, que foram uma das piores equipas da NBA. Tu vais aos Charlotte Hornets, tem o Mark Williams, que é um belo jogador, e depois tem o Nurkic a sair do banco, que tem muito mais experiência com o Nemias. Aliás, o Nemias agora vai jogar no Europeu, pode eventualmente até jogar contra o Nurkic se as duas seleções se encontrarem. E portanto, eu não sei se essa ideia de ele poder jogar numa equipa mais fraca, em reconstrução, se era assim tão chapa 5 que ele pudesse ter o seu lugar. E por isso eu acho que é de uma improbabilidade e, portanto, de uma grande felicidade ele ter calhado numa equipa que é de excelência de alto a baixo, desde a estrutura, o front office, a equipa técnica, tudo é de excelência em Boston. Aliás, não se consegue pedir entrevistas ao Nemias, ao contrário do Sacramento Kings, que era bastante mais fácil. Os Celtics são muito mais fechados e tem a ver com isso, e tem a ver com isso também. Ali, o Expresso falou agora recentemente há pouco tempo, o Tony Gonçalves, publicidade The Heart and Hustle of Portugal, Tony Gonçalves com Nemias. É verdade, mas é isso, ele está numa estrutura de excelência. É um bom contexto para ele evoluir, porque está a jogar contra alguns dos melhores postos da NBA, um dos melhores treinadores da NBA, e há espaço para o desenvolvimento dele, e isto é excelente. Mesmo que um dia ele venha a sair mais tarde, esta experiência e este percurso ali em Boston é super valioso. Inacreditável. Só um último apontamento sobre o treinador dos Celtics, Joe Mazzulla, um homem que no início da temporada, já não me lembro se desta, se da anterior, naquelas palestras motivacionais que às vezes fazem com os jogadores para vamos ter aqui uma época dura pela frente, bora aqui trazer alguém para impressioná-los, trouxe um Navy SEAL. Sim, mas isso militar. É prática comum. O que não é prática comum é o que o Joe Mazzulla costuma fazer quando quer motivar os jogadores, que é mostrar-lhes imagens do National Geographic de predadores a atacar Nós temos presas. Que ser baleias. Eu adoro. Ele é uma personagem autêntica, mas ele tem uma coisa viciada em Pep Guardiola também. É desenvolveu uma amizade, o que eu acho relevante, especialmente numa altura em que os Celtics podem revalidar um título. E o Guardiola é conhecido por ter sido o que mais títulos seguidos ganhou na Premier League. O Mazzulla o ídolo do Mazzulla é o Pep Guardiola. Exatamente. E o Mazzulla, que é super obcecado pelo trabalho, na pausa do All-Star, e ele ficou muito feliz de não ter sido o treinador que foi ao All-Star. Portanto, não sei se ele não quis somar algumas derrotas ali na fase inicial da época para não ser o jogador que estava o treinador com mais vitórias, que depois tinha que ir ao All-Star. Aproveitou a pausa All-Star para ir a Manchester com a família e foi passar umas férias a Manchester, deixou a família passear e ele foi para o centro de treinos do City acompanhar alguns treinos com o Guardiola, e o Guardiola já desenvolveu a gentileza e também já foi a Boston ver um jogo dos Celtics. Eles têm de facto essa ligação, mas o Mazzulla é de facto uma personagem, e eu acho que é também o melhor treinador para o Nemias neste momento. É incrível. E esperemos que resulte, portanto, em mais um título, porque também seria um título português. Atenção, adeptos de outras equipas, por favor, unam-se à volta dos Celtics, não é? Sim, o Nemias é o primeiro português a jogar na NBA, o primeiro português a ser campeão da NBA. Não é só o primeiro, ele é o único em 78 anos de história. E vai ser o primeiro a ser bicampeão. Na história da NBA, só 39 jogadores europeus foram campeões da NBA. 39. E o Nemias é um deles. Maravilha. Ricardo, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Vamos ficar a torcer pelo menos pelo Nemias, pelos Celtics, algumas pessoas se calhar não. E muito obrigado por teres vindo a um podcast que muitas vezes é sobre humor, maioritariamente, mas também abrimos espaço para quando é preciso falar de coisas que de facto interessam. Eu é que agradeço mais uma vez, e quando quiseres mais basquetebol à primeira vista, cá estarei. O Ricardo Brito Reis está no Instagram e no Twitter em @BritoReis, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast.
com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são da Matilde Fieschi, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rimirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado, Ricardo.